Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Menu do Apocalipse aqui no canal Danilo Milaker no YouTube. Agradeço a todos pelo feedback do primeiro vídeo e nesse segundo vídeo vamos continuar com a pegada da KGB, ok? Porque eu quero fazer uma trilogia da KGB nesses 3 primeiros vídeos. Vamos fazer uma trilogia da KGB para depois entrarmos em outros espectros desse universo que estudamos, pesquisamos e trabalhamos sobre Anon, ok? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que quando falamos sobre a KGB, que a KGB é uma agência de desinformação, né? E um dos seus principais objetivos é fazer a demonização dos Estados Unidos. Não estou isentando os Estados Unidos de absolutamente tudo. Os Estados Unidos é um país que também tem seus problemas, como tem os seus erros e cagadas, tá? Mas o principal objetivo é fazer a demonização, né, dos Estados Unidos, né, para que assim eles consigam cada vez mais avançar o comunismo, né, e cada vez mais fazendo a destruição do Ocidente. Então, tomem cuidado com pessoas que falam que são conservadores e que falam que são de direita, mas quando fazem um vídeo, eles falam o imperialismo americano ou falam estadunidense. Tomem cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas podem até ser bem intencionadas, mas estão agindo como idiotas úteis. Por quê? Porque eles não estudam, não se informam e acham que está tudo bem. Pegar alguns vídeos para gravar na memória, né, algumas frases, né, e alguns chavões para poder postar nos seus vídeos, né. Não se aprofundam, né, eles ficam ali na primeira camada, né, a camada da piscina de pé. E quando faz um vídeo falando que é de direita conservador, fala o imperialismo americano. Tem até alguns que falam que o Putin é conservador. Olha só, né. Então são os efeitos de manipulação e de desinformação e subversão da KGB, tá bom? Então tome cuidado. E se você, né, agora se for possível, alerte essa pessoa, né? Você está não só desinformada, mas você também está desinformando os seus seguidores, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar com a pegada da KGB e vamos entrar nessa área, né, do anti-americanismo, que, né, foi implementada, né, uma agenda da KGB, né, ao redor do planeta, né, de demonizar os Estados Unidos e que tudo que acontece de ruim no planeta é sempre culpa dos Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos é um dos principais países que lutam até hoje contra o avanço comunista, né, o que irrita, né, os seus líderes ditadores totalitários. Então, a melhor forma de destruir um país inimigo é demonizando ele. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então vamos entrar no Brasil e vamos falar sobre o golpe de 64, onde muitas pessoas até hoje acham que foi culpa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos articulou todo aquela ação para o golpe de 64. Então é aquela coisa que eu falo, uma mentira contada 100 vezes como verdade se torna uma verdade. E foi o que aconteceu. Porque, na verdade, não teve, né, articulação dos Estados Unidos, e sim da KGB a todo momento e a todo instante. Esse livro é de Ladislav Bittman, A KGB e a Desinformação Soviética. Esse livro é um dos livros mais importantes, né, e reveladores de Ladislav Bittman, e sobre como funciona as entranhas da KGB. O Ladislav Bittman, ele foi um ex-agente da STB. A STB era a KGB da Tchecoslováquia, porque naquela época a União Soviética, né, a KGB, a União Soviética, ela tinha vários países satélites, e nesses países satélites tinham agências de espionagens filiadas com a KGB. E um desses países era a Tchecoslováquia com a STB. E o Ladislav Bittman, né, ele era um agente da STB. Ele trabalhou no Brasil, no consulado da União Soviética, mas nem soviético ele era tcheco, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma grande revelação que ele traz no livro dele, tá? Falando sobre o golpe de 1964, onde ele fala que ele teve participação direta no golpe de 1964 e que ele foi um dos agentes, né, nessa desinformação para culpar os Estados Unidos na articulação do golpe de 64.
Eu poderia começar com a carta do Sr. Brady, só que se eu falar só sobre a carta do Sr. Brady, talvez vocês não entendam. Então vou trazer todo o contexto desde o começo. Vou demorar um pouquinho, mas vou falar tudo para que vocês entendam, né, como tudo isso foi articulado, tá? Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Os parabéns do general Agayan. Em fevereiro de 1964, o coronel Josef Houska, comandante do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, indicou-me para ser chefe adjunto de um novo departamento de OAS, montado de acordo com as diretrizes soviéticas e encarregado de conceber e direcionar operações de desinformação e black propaganda contra os Estados Unidos e seus aliados. Ele rapidamente se tornou o departamento favorito dos assessores da União Soviética. De lá, os especialistas em desinformação tchecoslovaco minavam com sucesso políticos da Alemanha Ocidental. Embaixadores americanos tapeavam os inexperientes líderes das nações do Terceiro Mundo. A ação secreta se tornou institucionalizada, melhor orquestrada e mais diversificada. Uma operação elaborada na primavera de 1964 sob o nome secreto Netuno e conduzia em parceria com a KGB, se tornou Tornassol, onde as habilidades operacionais e a imaginação do novo departamento seriam testadas. Numa noite, na última semana de maio de 1964, lancei ao fundo do lago Cernê, na Boêmia, Tchecoslováquia, 4 malas cuidadosamente preparadas, revestidas de uma capa asfáltica. Esse vídeo tem no YouTube até hoje. A capa asfáltica. Semanas depois, as malas foram achadas por uma equipe de TV tchecoslovaca, que filmava um documentário sobre lendas típicas da região do lago. Esse achado foi apresentado ao público como um importante arquivo de documentos dos nazis. Assim se iniciava uma grande campanha de desinformação contra a Alemanha Ocidental, campanha que Moscou considerou uma das mais bem-sucedidas já empreendidas naquele período. Dos arquivos soviéticos e da Tchecoslováquia foram mostrados à imprensa como documentos recuperados do Lago Cernê e foram usados na Itália, na França, na Áustria e na Alemanha Ocidental para atingir certos indivíduos e perturbar a imagem pública da Alemanha Ocidental. Apesar da operação não ter conseguido convencer o público alemão ocidental de que o regime em vigor na Alemanha Ocidental era uma consequência prática e ideológica da Alemanha nazi, ela foi um fator decisivo para acirrar ainda mais investigações contra criminosos de guerra dentro da Alemanha capitalista. Sob supervisão soviética direta, o Departamento de Desinformação tchecoslovaco passou anos a fio concebendo centenas de joguetes contra os Estados Unidos, aperfeiçoando velhas técnicas de enganação e desenvolvendo novas. Quando, em 1965, Ivan Agayantz, o comandante-chefe do Departamento de Desinformação Soviética, visitou Praga, que é a capital da antiga Tchecoslováquia. Ele parabenizou seus subordinados tchecos pelos sucessos logrados e frisou ainda a necessidade de fortalecer a coordenação entre os serviços de inteligência dos países assinantes do Pacto de Varsóvia. Muitas vitórias foram conquistadas em países em desenvolvimento, sofrendo de grande desemprego, complicados problemas sociais, linguísticos, tribais e econômicos, nacionalismo agressivo, influência de oficiais militares em assuntos políticos e considerável ingenuidade por parte dos seus líderes políticos. A América Latina, região de fortes sentimentos anti-americanos,
foi terreno particularmente fértil e amigável para as provocações animadas pelo leste europeu, usando o México e o Uruguai como bases operacionais para o resto do continente. A inteligência tchecoslováquia conferiu ao Brasil, a Argentina e o Chile, além dos próprios México e Uruguai, o foco das suas atenções. Em fevereiro de 1965, o serviço me enviou para vários países da América Latina, incluindo o Brasil e a Argentina, para analisar pessoalmente o clima político local e procurar brechas para novas operações. Àquela altura, a STB tinha muitos jornalistas ao seu serviço na região. No México e no Uruguai, colaborávamos financeira e ideologicamente com muitos jornais. Até abril de 1964, éramos mesmo donos de um jornal político no Brasil, mas a desinformação foi tradicionalmente ligada, em grande média, a técnicas de falsificação. Quando cheguei ao Brasil, a Operação Thomas Mann já estava completando a sua carreira. O objetivo da operação era provar que a política externa americana para com a América Latina havia mudado radicalmente desde a morte do presidente John Kennedy. Queríamos sublinhar a política americana de exploração econômica e interferência nas condições internas dos países latino-americanos. De acordo com a teoria forjada, o responsável por essa nova diretriz era o secretário adjunto de Estado Thomas Mann. Queríamos criar a ilusão de que os Estados Unidos estavam impondo uma pressão econômica injusta aos países sul-americanos com políticas que eram desfavoráveis para o investimento de capital privado americano. Também queríamos criar a impressão de que os Estados Unidos instavam a Organização dos Estados Americanos a tomar uma posição mais anticomunista, enquanto a CIA elaborava golpes contra os governos chileno, uruguaio, brasileiro, mexicano e cubano. A Operação Thomas Mann foi concebida de forma a alertar o público latino-americano contra a nova e endurecida política americana e a estimular manifestações anti-americanas mais intensas e a cristalizar o posto da CIA como a notória perpetradora de intrigas antidemocráticas. A Operação Thomas Mann fiava-se somente em canais de comunicação anônimos para disseminar documentações forjadas. A primeira forja, um comunicado da imprensa da Agência de Informações dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, continha os princípios fundamentais da nova política externa americana. A segunda forja foi uma série de boletins circulares publicados em nome de uma organização fabulosa chamada Comitê de Luta contra o Imperialismo Yankee. A missão patente dessa pseudo-organização era alertar a população da América Latina contra a centena de agentes da CIA e do FBI e do Departamento de Defesa americano travestidos de diplomatas em atividade na região. Uma terceira farsa foi uma carta supostamente redigida por D. Edgar Hoover, diretor do FBI, para Thomas Brady, um agente do FBI. A carta atribuía ao FBI e à CIA a execução bem-sucedida do golpe brasileiro. Em abril de 1964, o comunicado de imprensa forjado da Agência de Informações dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, foi mimeografado e distribuído em meados do mês de 1964, em um envelope forjado da Agência para a Imprensa Brasileira e para alguns políticos brasileiros. Uma carta anexada ao comunicado e supostamente escrita por um funcionário local da agência dizia que esse comunicado fora sido censurado pelo chefe da missão, por ser franco demais.
Ele revelou que tentara reter muitas cópias e que ele as dera à imprensa brasileira porque estava convencido de que o público devia conhecer a verdade. Em conclusão, este escrito anônimo afirmava que devia permanecer anônimo para não perder seu emprego. Em 27 de fevereiro de 1964, a Forja apareceu na capa de O Semanário Brasileiro, sob a manchete "Man fixa linha dura para os Estados Unidos". Não somos camelôs para barganhar. Em um ataque anti-americano acompanhava o texto do comunicado de imprensa falso. Alguns dias depois, em 2 de março de 1964, Guerreiro Ramos, membro do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, fez um discurso onde comentava a nova política atribuída a Thomas Mann e concluía que os Estados Unidos haviam, obviamente, regredido à linha dura de John Foster Dulles após a morte do presidente Kennedy. Depois, Ramos admitiu que havia cometido um erro e que as declarações atribuídas a Thomas Mann eram baseadas no documento forjado. Num pronunciamento publicado em 3 de março, o embaixador americano do Rio de Janeiro afirmou a oficiais brasileiros que Thomas Mann jamais propusera tais políticas e que a embaixada nunca publicara o tal comunicado. Nos meses seguintes, a imprensa de esquerda da América Latina usou o nome Thomas Mann como o símbolo vivo do imperialismo americano. Em 29 de abril de 1964, o semanário pró-comunista mexicano Siempre publicou um artigo que fazia referência ao assim chamado Plano Thomas Mann contra a América Latina e adicionou que o plano advogava pela derrubada dos governos do Chile, do Brasil, do Uruguai e de Cuba, bem como pelo isolamento do México durante 1964. Essas acusações foram repetidas pelo jornal uruguaio Época, em 20 de maio. 2 semanas depois, o primeiro secretário do Partido Comunista Uruguaio falou no parlamento durante uma discussão a respeito da exportação de produtos uruguaios aos Estados Unidos e acusou Thomas Mann de cinicamente favorecer o golpe de État, em latim, golpe de Estado. Quando a embaixada americana em Montevidéu, no dia seguinte, publicou um desmentido que rememorava que assim chamado Plano Thomas Mann era falso, o órgão comunicado El Popular respondeu no dia 5 de junho com um artigo eloquente intitulado Mr. Mann, plano de guerrilha para toda a América Latina, até num período já mais tardio. Em 16 de junho de 1965, o jornal mexicano El Día, de esquerda, publicou um anúncio de um quarto de página do Comitê de Coordenação Nacional em apoio à Revolução Cubana. No artigo dizia que, em 1964, Thomas Mann havia coordenado a Operação Isolação, concebida para derrubar Cuba da sua posição de líder na luta anti-imperialista da América Latina. Já estou acabando. Como mencionado anteriormente, a segunda técnica usada nessa campanha de desinformação foi o uso de circulares e pronunciamentos emitidos em nome de uma organização fictícia, o Comitê de Luta contra o Imperialismo Yankee. A maior parte desses documentos identificava representantes americanos na América Latina como espiões, incluindo diplomatas, empresários e jornalistas. A seleção dos candidatos era relativamente simples. As publicações americanas continham informações biográficas valiosas sobre diplomatas americanos e empregados de várias organizações oficiais e privadas em atividade pelo mundo afora. Era fácil escolher os candidatos cujo perfil biográfico estivesse mais alinhado com o propósito da farsa. Essas acusações fictícias eram ditas, em muitos casos, por informação confiável. Em julho de 1964, o público latino-americano recebeu mais uma prova das atividades de subversão americanas na forma de 2 cartas forjadas assinadas por D. Edgar Hoover. Ambas eram destinadas a Thomas Brady,
um funcionário do FBI. A primeira datada de 2 de janeiro de 1961. Era uma mensagem de parabéns por ocasião do 20º ano de serviço de Thomas Brady no FBI. O propósito dessa carta era autenticar uma segunda carta datada de 15 de abril de 1964, endereçada ao mesmo agente. Então vamos lá, chegamos à carta. De uso pessoal. Caro Sr. Brady, quero por meio desta expressar meu apreço especial a cada agente em atividade no Brasil pelos serviços prestados em prol do sucesso da Operação Overhaul. O apreço pela maneira dinâmica e eficiente com a qual esta operação de larga escala foi conduzida. Numa terra estrangeira e sob condições difíceis, levou-me a expressar minha gratidão. O pessoal da CIA fez bem a sua parte e conseguiu uma grande conquista. Porém, os esforços de nossos agentes foram especialmente valorosos. Em particular, agrada-me que nossa participação neste trabalho foi mantida em sigilo e que nosso governo não teve que vir a público negar nada. Creio que todos podemos ficar orgulhosos com o papel vital que o FBI está exercendo na proteção de segurança do nosso país, mesmo extramuro. Eu estou certo de que frequentemente nossos agentes fazem sacrifícios pessoais no cumprimento do dever. As condições de vida do Brasil podem ser as melhores, mas é com certeza encorajador saber que, por lealdade e por reconhecerem que estão contribuindo com um serviço vital, se não glamouroso, para seu país. Os senhores seguem firmes no batente. É este o espírito que leva o nosso FBI a, hoje, exercer com sucesso nossas solenes responsabilidades. Sinceramente, D. Edgar Hoover. Então, essa é a carta. E para fechar, como o texto sugere, a intenção desta falsificação era provar que os Estados Unidos tiveram envolvimento direto na queda do governo brasileiro de João Goulart. O serviço tchecoslovaco teria preferido espalhar que fora a CIA responsável pelo golpe, mas tiveram de devolver o FBI na conspiração americana por uma razão deveras prosaica. À época, a SDB não tinha nenhuma cópia de papel timbrado da CIA. A carta falsificada e uma das circulares anteriormente mencionadas vieram a público pela primeira vez no jornal argentino Propósitos, de 23 de julho. Seguiu-se uma reação em cadeia na imprensa latino-americana, à medida em que os jornais se revezaram em anunciar a nova onda de atividade subversiva americana. É isso. Toda a revelação aqui. Tudo agenda anti-americana. Tudo forjado pela KGB. E tudo através e com a ajuda de Ladislav Bitzman. Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu vi aqui que já estamos com 25 minutos de vídeo. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Esse vídeo foi especial para esclarecer a farsa do golpe de 64, que os Estados Unidos não teve nenhum envolvimento. Foi tudo organizado, orquestrado e manipulado pela KGB. Tá bom, pessoal? Novamente, tome cuidado com esse pessoal que fala que é de direita, que é conservador e fala nos vídeos imperialismo americano. Tome cuidado, essa pessoa não sabe o que está falando. É um idiota útil. Tome cuidado, essa pessoa não estuda, não se informa, não sabe o que está acontecendo. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou fechando o vídeo por aqui, porque esse vídeo, como eu falei, ia ficar um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham entendido e espero que eu tenha ajudado nesse despertar. Então entenda que Ladislav Bitzman, ex-agente da KGB, trouxe toda a verdade nesse livro que ele escreveu, onde ele fala, e eu vou repetir novamente, que os Estados Unidos não teve envolvimento no golpe de 1964 no Brasil. Que quem fez o golpe, quem articulou o golpe foi a própria KGB da União Soviética. Ok, pessoal? Então é isso. Deus abençoe a todos. Retornaremos na semana que vem com mais um Menu do Apocalipse no canal Danilo Milaker, aqui no YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e uma sugestão aí de vídeo aí para o seu feedback. Ok?
Deus abençoe a todos.